TikTok, rede social, ao vivo, transmissão ao vivo, muito importante, né? Coisa que não existia no tempo de William Marion Branham, na internet, as redes sociais, esse meio de transmissão que atinge, vai longe, alcança pessoas. Agorinha mesmo, publiquei um vídeo em inglês, porque quando eu posto vídeo de 10 minutos no YouTube, a IA transforma o vídeo em outros idiomas, como inglês, né? Então acabei de fazer uma publicação em inglês, né? Importante, muito importante, né? As redes sociais. É muito importante as redes sociais. Vai longe, alcança vidas, né? Eu leio o livro Bíblia de Jerusalém, né? É Zacarias, mas no hebraico ele nunca foi chamado de Zacarias, né? É Israel. É impressionante, né? Alterar, transliterar o nome dos homens de Deus, dos profetas, que quando estiveram na terra, como eu preguei ontem, né? Não é Joel, é Ioel. Ele nunca foi chamado de Joel. Aí muda o nome, a pessoa não está aqui para reclamar, né? O verdadeiro nome. Porém, tem um que está vivo. Esse é Yehoshua HaMashiach, né? Que tem Yod, o trigrama, Yod He Vav, né? Israel, que se chama de Zacarias, Ioel, que se chama de Joel. Eles não vão reclamar o nome devido, o verdadeiro nome deles, mas o Mashiach, Yehoshua, seu nome não é Jesus, e ele está vivo para todo sempre. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Matitial 28, né? Yehoshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Então, Mashiach, Yehoshua pode reclamar, trazer de volta seu verdadeiro nome, que não é Jesus. Jesus é latim, romano. O nome Jesus não tem uma letra em hebraico, é tudo romano, latim. Não tem Yod He Vav, né? YHW. Portanto, o nome Jesus não pode salvar, mas vá. Eu não estou aqui para tirar seu livre-arbítrio, homem, mulher, de ser da Universal, da Mundial, da Católica. Seja o que você quer ser, segue seu caminho, segue sua igreja. Eu só devo pregar, né? Não estou aqui para alterar DNA de ninguém, gene de ninguém, personalidade de ninguém, caráter de ninguém, comportamento de ninguém. Vá! Eu estou aqui para pregar, embora eu sei que minha pregação ela é difícil de fazer conversões. Como que um pregador como eu prega desde 2021, há 3 anos e 2 meses, e eu não fiz uma conversão? Você vai dizer assim, a incompetência é sua, porque a árvore tem que dar fruto. Ah, é? Não está escrito na Bíblia que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar? Não está escrito na Bíblia que o amor de muitos iria esfriar? Não está escrito na Bíblia que as igrejas seriam ricas, abastadas, diria que não teria necessidade de nada? Não está escrito na Bíblia que as igrejas seriam infelizes, miserável, pobre, desgraçada, cega e nua?
Não está escrito na Bíblia que nos últimos dias iria assalariar doutores para pregar doutrinas satânicas e diabólicas, e essa doutrina voltaria, as pessoas não suportariam ouvir, teria comichão, coceira no ouvido, daria até gastura de ouvir, agonia. Aí você vai entender, compreender por que as pessoas estão além da conversão, embora estamos às portas, às vésperas do arrebatamento, né? É só começar a construção do terceiro templo. Não é lua de sangue, sol escurecendo, pandemias, terremoto, guerras lá em Israel, guerras na Ucrânia, guerra no mundo, guerras aqui Estados Unidos e Venezuela, ou Estados Unidos contra o Brasil, que a Casa Branca ameaçou usar poder militar contra o Brasil se o Jair Messias Bolsonaro fosse condenado. E foi. 27 anos e 3 meses. Agora vamos ver se esse leão dos Estados Unidos da América do Norte entra no Brasil para comer gente, né? Como eu vi no sonho. Vamos aguardar, né? Mas o sinal do arrebatamento é a construção do terceiro templo. Aonde está aí? Acho que tem 142 países que vão votar. Vai ser uma vitória esmagadora, né? A favor da criação do Estado da Palestina. Mesmo Israel atacando 8 países. E o Netanyahu quer ser um Moisés, né? Ele quer tirar 2 milhões de habitantes de Gaza, mandando evacuar. Moisés tirou 2 milhões do Egito, né? Para a salvação. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Muito embora Moisés, aquele êxodo, êxodo de Moisés, o profeta, foi de Deus. Esse aí que o Netanyahu está a fazer, bombardeando o Catar, quebrando a soberania do Catar, né? A Liga Árabe disse que vai responder Netanyahu, vai responder Israel. Esse êxodo de Netanyahu é genocídio. Porque na ideia do Netanyahu, os palestinos é amalequita. Palestino é filho de Abraão, é ismaelita, fala árabe. Ismael falava árabe. A mãe de Ismael era Agar, egípcia. Os egípcios falam árabe. Tem a Liga Árabe. Isso aí, tirar 2 milhões de Gaza, é um Shemonte, é um êxodo, mas um êxodo para o mal, genocídio. Ele acha que com isso ele vai conseguir impedir que a ONU, e agora, nesse mês de setembro, crie o Estado da Palestina, né? Olha, eu não sou contra Israel, mas eu não sou a favor do Likud, do sionismo, dos partidos políticos, da sociedade de Israel. Eu sou a favor dos eleitos em Israel, que para mim é os Haredins, né? Esses que cumprem vai encrar 19, 27, não cortará a lateral do seu cabelo. Aí você vê 2 tranças, uma de cá, trança, e outra trança de cá. E também Levítico vai encrar 19, 27, diz que não é para cortar a barba, parar a barba. Então eles não fazem a barba e cresce 2 tranças, porque eles não cortam isso aqui, a lateral do cabelo, né? Veja se Netanyahu tem as tranças. Netanyahu nem barba tem, então ele não segue a Torá. É um líder americanizado. Nem o Trump está a favor dele, né? Diz, né? Embora para mim é tudo teatro, né? Trump, Elon Musk, Trump, Netanyahu. É teatro, né? Trump, Vladimir Putin, né? É teatro, embora tem profecias, né? Eu leio Zacarias, as pessoas falam Zacarias, mas o correto o nome é Israel. Já disse que Iá é um dos títulos do Criador, Iau é um dos títulos do Criador, quando o Iron Dome, o Domo de Ferro, o estilingue de Davi,
o Iêmen, o Irã manda mísseis em Israel, ataca Israel, Hezbollah, o Hamas, e o estilingue de Davi, o Iron Dome, rebate, os judeus gritam, Yah! Yau! Mas eu estou pregando o nome do Criador que eu não vejo ninguém falando, né? É Ierro, né? Ierro tem Yod, He, Vav. Yehová. Ierro, Yehoshua. Ierro tem Yod, He, Vav, as 3 letras do tetragrama. Yehoshua. Aí você tem o Shá aí no hebraico. Yehoshua, Shua, quer dizer salvação. Mesma coisa do nome Rocheia. Em Números 13, Moisés adiciona o Yod, né? E o nome dele na Taná, a Bíblia, o Velho Testamento, que os hebreus, israelitas, judeus e judinhos usam hoje, só tem 24 livros, o Velho Testamento. O 6º livro chama Yehoshua, não é Josué. O nome dele era Oséias, Rocheia. Com Oséias quer dizer salvação. Com o Yud, que Moisés adicionou, virou Yehoshua. E Yehoshua significa Yahvé, Yehová salva. Todo aquele que invocar o nome de Adon, Senhor, né? No português. Mas Senhor no grego é Kyrios. Porém no hebraico o Senhor é Adonai. Adonai quer dizer Senhor nosso, Adon quer dizer Senhor. Quando eu falo Senhor, eu estou falando em português. Quando eu falo Kyrios, é grego. Mas eu gosto do hebraico, porque a Bíblia diz que Mashiach falava hebraico. Atos dos Apóstolos 26:14. Shaul, Shaul, por que está me perseguindo? Ouvi uma voz, Shaul disse, que me falava em língua hebraica. Quem és tu, Adonai? Eu sou Yehoshua, a quem tu estás a perseguir. Também a Bíblia diz que Maria Madalena, né, falava hebraico, Rabone, né? Após a ressurreição, leia na Bíblia, no Evangelho, 4º Evangelho, você fala João, mas é Yehoanã. Ela falou em hebraico, Rabone, né? Ela pensou que era o jardineiro ali no sepulcro, né? Mas era Rabone, Rabi, era o mestre, né? Yehoshua Hamashiach, né? E aqui a Bíblia diz em Israel, repito, você fala Zacarias, mas Israel nunca foi chamado de Zacarias. Como Yehoshua nunca foi chamado de Jesus. Isso aí foi Jean Jorge Tricino, linguístico, gramático, embaixador da Igreja Católica Romana, que o Papa Leão X enviou em 1524 para a Alemanha, e lá ele mudou a fonética da letra I para o J, né? Em 1524. Isso aí é a marca da besta, tal como William Branham chamou a doutrina da Trindade, 3 pessoas distintas, 3 deuses, que é uma doutrina do Conselho de Nicéia, né, de Roma, de marca da besta. Só que eu estou pregando hoje, dizendo que a Trindade é o caixão. Mas um caixão tem que ter a tampa, né? A tampa é o nome de Jesus. Aí o prego, o martelo aí, não tem uns pregador que prego no caixão, na tampa do caixão, faz você crer em Jesus, nome latim romano, os apóstolos, profeta, bispo, missionário, presidente de igreja, eles estão te tampando dentro do caixão. Você crê em 3 pessoas, crê em Jesus, é tudo doutrina católica, então o inferno te aguarda. Protestante, católico, pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostal, e depois do inferno, o lago de fogo, a segunda morte também te aguarda. Não é problema meu essa escolha aí, ó, de crer em Trindade, de adorar Jesus, louvar Jesus, pregar Jesus, batizar em nome de Jesus. Mas William Ombrana batizou em nome de Jesus. Mas no tema Ombrana não se pregava Yod, He, Vav, He, o tetragrama, ou Yod, He, Vav, o trigrama, ou Yehoshua. Que eu estou a pregar hoje, o Ombrana não pregou. Eu estou a pregar algo que o William Branham não pregou. Israel, você fala Zacarias, mas é Israel capítulo 8,
o versículo 22, né? 23. E o que está escrito aqui? Assim diz Jeová. É tudo hipotético. Jeová, Yahvé, né? É hipotético. Porque ninguém sabe pronunciar o nome do Pai, né? A nossa confiança, a minha confiança, esperança, a minha fé, que está nas Escrituras, é que o Filho tem o nome do Pai. Não diz a Bíblia, em Apocalipse 19:12, que ele vem montado num cavalo branco, seu nome se chama Verbo, a palavra de Deus, no manto e na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele tem um nome que ninguém conhece, ninguém sabe pronunciar, a não ser ele mesmo. É aí que eu confio que ele, Mashiach, tem o nome do seu Pai. E mais do que isso, Yehoshua tem Yod, He, Vav, 3 letras do tetragrama, e Yehoshua tem um trigrama, considerando que Yod, He, Vav, He, o tetragrama, a letra Re, que é o H, né, aparece 2 vezes, então Mashiach, só de ter as 3 letras, ele tem o nome do Pai, está nele. Eu e o Pai somos um. Yehoanã 10:30. Yehoanã 16. E eu manifestei o nome do meu Pai aos homens que do mundo me deste. Lhes fiz conhecer o teu nome, ó Pai. Por quê? Porque o Filho tem o trigrama. Yod, He, Vav, YHW. E o nome Jesus é a marca da besta. Não tem uma letra em hebraico. Só o Jesus, Zuz, que no hebraico é cavalo, né? Então, se Jesus é o Deus cavalo. Mas se você partir para o latim, aí vai virar suíno, porco, né? É pior ainda, né? E o nome Yehoshua quer dizer Yahvé, Yehová salva. É melhor você mudar sua fé, embora eu não vou obrigar ninguém a mudar. Assim diz Yahvé, Jeová dos exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Naquele dia, 10 homens das nações diferentes, de diferentes línguas, agarrarão a barra do vestido, das vestes, vestido. Porque vão usar túnica, né? Vestido. Que Jeová lá em Bereshit, o alfaiate, o primeiro alfaiate, o Criador fez túnica. Mashiach usava túnica. A túnica de Yehoanã, que você fala João Batista, Yehoanã, o Batista era de pelos de camelo. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, diz que nunca cobiçou vestidos de ninguém. Paulo usava vestido, né? Lá na Turquia, no Mar Egeu, na ilha de Patmos, fora de Israel, muito longe de Israel, a Bíblia diz, Apocalipse, revelação, Apocalipse tirando o véu, a revelação 1:13, que Yehoanã, que se chama de João, viu o Mashiach. E Yehoshua 1:13 do Apocalipse, assim, ele estava com a túnica comprida, né? Até hoje nós não vemos tanta gente dizendo que está sonhando com Jesus, mas não é Jesus. O nome é Yehoshua. Todos os dias ele estava com um manto, com um vestido, uma túnica branca, né? Eu observo isso, né? E a túnica, o vestido voltou, né? Eu tenho minha calça aqui, mas minha túnica cobre minha calça, né? Meu vestido, né? Oh, você usando esse vestido, você não acha que está fora da moda? Eu quero estar na moda, andar na moda. Oh, você, André Luiz Nunes, usando esse vestido, você está fora da cultura do século XXI. E eu lá quero andar de acordo com a cultura do século XXI. Oh, você, André Luiz Nunes, está fora do mundo moderno. E eu lá quero ser do mundo moderno. Não quero nem ser do mundo. Eu quero ser um crente. Não quero nem ser cristão. Nem cristão sou. E a Bíblia que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor
Jeová dos exércitos, Adonai, Yahvé. Não tem J, não é Javé ou Jeová. É Yahvé e Jeová dos exércitos. Naquele dia, 10 homens das nações de diferentes línguas agarrarão. A mulher não agarrou a orla do vestido de Yehoshua, a mulher do fluxo de sangue. Está escrito aqui, ó, 10 homens das nações de diferentes línguas agarrarão a barra do vestido de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, deixe eu acompanhar você, Aldim, Rudim, judeu. O quarto evangelho, você fala João, mas aí Ronan 4:22 diz: a salvação vem dos judeus. Fica aí agarrado na batina do Papa, Leão, do Padre, que é a mãe da Trindade, é a mãe, a invenção do nome de Jesus. A mãe disse à igreja romana: eu estou agarrado no paletó do meu pastor, na gravata do meu pastor, na barra da calça do meu pastor, no terno do meu pastor. Paletó e gravata? Quem usa paletó e gravata é vereador, é deputado, é senador, é prefeito, é presidente. Isso é roupa de político, gente. Você está vendo o que a Bíblia diz? É profético. Vão agarrar na barra do vestido dos judeus. Naquele dia, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pelas vestes, pelo vestido. Não tem o cite lá? Dizendo: nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está convosco. Nesse momento que eu estou a pregar aqui, acho que hoje é dia 13 de setembro, né, 2021, se você me perguntar, Deus está com Israel, tratando com Israel, a figueira ainda não. Quando fizer o terceiro templo, então Deus tratará com a figueira, os 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos, né, de Israel, cada tribo 12 mil. Nesse momento ainda é o tempo das nações. Plenitude dos gentios, lá de Romanos 9, 25, até que a plenitude dos gentios termine, os judeus estarão cegos, endurecidos. Embora já há uma plataforma, uma preparação para os judeus receber o Mashiach. Porque eu não preciso evangelizar judeu. César Cavalcante, o pastor da Assembleia de Deus que diz que é judeu aí, o Yosef Akiva, e muitos outros dizem: temos que evangelizar judeu. Não precisa, gente, evangelizar judeu. Israel 13, Zacarias 13, eu tenho que falar Zacarias, senão você não vai saber quem é Israel, mas não é Zacarias. O nome hebraico é Israel. Ele diz que no Monte das Oliveiras, que vai rachar no meio, quando Jeová, mas é o filho. É porque o pai, que é Melquisedeque, sem pai e sem mãe. Melquisedeque não tem pai e mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias nem fim de dias. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Portanto, Melquisedeque é o eterno. Ele é o Deus do filho. Ele é o pai do filho. Seu filho chama Yehoshua. É ele que gerou, fez o filho. O primeiro filho do Criador na eternidade foi a palavra, a sabedoria, né? O verbo, né? Agora o nome dele é Yehoshua, porque ele acabou recebendo um nome na terra, né? Vocês compreendem? Então, eu não preciso me preocupar em evangelizar judeu. Os evangélicos estão aí querendo fazer um judeu engolir Trindade, engolir Jesus. Judeu não engole isso, gente. Trindade é ferir o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. São 613 mandamentos na Torá, nos 5 livros da Bíblia: Bereshit, Gênesis, Números, né? Shemot, Êxodo, Vaincrá, Levítico, Devarim, Deuteronômio. O primeiro mandamento: ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa daquela servidão lá do Egito, 430 anos. Vocês não terás outro Deus diante de mim. Não é nós, não, é mim. Ali é singular, porque só existe um Deus.
e crer em 3 pessoas, trindade, aí é ferir esse mandamento. E os judeus nunca vão engolir trindade. Quem engole trindade é a Assembleia de Deus, é Deus e amor, é universal, é mundial, é Sara Nossa Terra. Que isso nem na Bíblia tem o nome trindade. Não tem na Bíblia trindade. Você tem em Matitial 28, 19, mas lá diz batizando em nome. 4 letras, não é nem nomes no plural. É no singular, N-O-M-E. Como está na sua identidade aí? Na minha está André Luiz Nunes, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho um nome. Eu não tenho 2 nomes no plural. E Abba, bem, e Rua HaKodesh, Pai, Filho e Espírito Santo, são títulos. Eu sou pai. 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Eu gerei, né? Eu sou filho. Minha mãe morreu, meu pai está vivo. Ainda tenho pai, mas eu sou filho. E eu tenho um espírito, e uma alma e um corpo. E meu nome não é pai, Abba. Meu nome não é filho, bem. Meu nome não é o Rua, né? É espírito. Não, e nem corpo, nem alma, nem espírito. Meu nome é André. E qual o único nome que Abba, pai, bem, filho, o Rua HaKodesh tem? Pai, Filho e Espírito Santo tem Adon e Yehoshua Mashiach. Você vai falar, Senhor Jesus Cristo, você é católico, gente. Para com isso. Eu não li aqui 10 homens das nações naquele dia, de idiomas, línguas diferentes, agarrarão o vestido, a ola do vestido de um judeu, Aldim, Rudim, e dirá o judeu, deixa eu ir contigo. Porque ouvimos que você, judeu, Ihudim, hebreu, israelita, judeu, você conhece Deus. Você conhece. Católico não conhece Deus. Cristãos, católicos. Protestantes, batista, metodista, luterano, presbiteriano, anglicano, puritano, congregacional não conhece Deus. Conhece a Trindade, aí é a marca da besta. Conhece Jesus, aí também é marca da besta, não? Pentecostais da Assembleia de Deus, quadrangulares, milhares de igrejas pentecostais não conhecem Deus. Eu estou pregando Israel, que se chama de Zacarias 8:22. Pode ler na sua Bíblia aí. E junta com, leia também Yehuanã, você fala João 4:22, diz que a salvação vem dos judeus. Israel, que se chama Zacarias, diz que quem conhece Deus é o judeu. Nem adianta ir buscar os árabes, eles conhecem Alá, Mohammed, Maomé, o Alcorão, que manda matar, né? Uma religião sanguinária. E o cristianismo, a religião cristã, é uma religião pagã, paganismo. 10 homens de diferentes línguas agarrarão o vestido, a ola do vestido de um judeu e não vai saltar, não. O judeu vai dizer, salta. Eu estou lendo aqui, está na Bíblia. Não estou pregando dogma, credo, teologia, filosofia, visão, revelação, profecia dos outros. Não, estou pregando Bíblia. 10 homens das nações de diferentes línguas. Essa hora está chegando. Vão agarrar a ola do vestido de um judeu. Você já viu a roupa de um judeu? Eles têm umas cordinhas, né? Acho que é sit, já viu? Eles ainda têm que usar, tem um mandamento lá eu nunca li sobre kippah, até agora na Bíblia, né? É que eles seguem muitos mandamentos do Talmud, né? Que tem 63, você vê, a Bíblia, a Taná, o Velho Testamento só tem 24 livros, o Talmud tem 63 livros. O Zohar, a Kabbalah, Midrash, tanto livro, né? E quando o Mashiach estava na terra, ele disse assim, vocês têm coração, mas estão fechados, está longe de mim. Vocês têm boca, lábios, mas vocês me louvam não com o coração, mas com os lábios. Vossos corações estão longe de mim. Vocês têm ouvidos, ó Ihudim, judeu, mas não ouve. Vocês têm olhos, mas estão cegos. Por quê?
porque vossas tradições, o Talmud, invalida a Torá, invalida a palavra de Deus. É o Talmud. Eles querem tornar o Talmud, 63 livros, no mesmo pé de igualdade com a Taná, que tem 24 livros, que é Bíblia, é Escritura. Não combina. Larga o Talmud, Rudim! Se você não largar agora, era para ter largado. Você vai largar o Talmud quando Moshe e Eliahu, as duas testemunhas do Apocalipse, vier, porque Moisés não escreveu Cabalá, Midrash, Zoa, né? Esses livros aí que o rabino aqui no Brasil, Gilberto Ventura, da Sinagoga Sem Fronteira, prega. Que o rabino Rony, que tem milhões de seguidores, tá morando em Israel, mas é brasileiro, prega aí Cabalá, né? Moisés não reconhece isso, e me pasme. É assombroso. Eles tudo crê, esse povo tudo crê, o judaísmo na reencarnação. Isso é doutrina de Allan Kardec, de Krishna, dos deuses da Índia, Brahma, Vishnu, Shiva. O hinduísmo é que crê em reencarnação, espiritismo. E os judeus creem em reencarnação. Mas o Ihudim, chamado Paulo, disse em Hebreus 9:27, aos homens está ordenada morrer uma única vez, uma só vez. E depois da morte vem o juízo. Eu não posso pregar a encarnação. Eu não sou espírita. Eu não sou da religião do Brahmani, do Vishnu, de Shiva, de Krishna, do hinduísmo. Eu não sou da religião de Siddhartha Gautama, do budismo, de Buda, para pregar reencarnação. Eu vou pregar o que o hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, Shaul, Achalia, o apóstolo Paulo pregou. Em Hebreus 9:27, está ordenado a morrer uma só vez. Pronto, acabou. Você quer crer em reencarnação? Igual os Midrash, a Kabbalah diz, se você morrer devendo dinheiro a alguém, você vai voltar numa pedra. Vai reencarnar numa pedra, numa árvore, né? Isso aí até o Islã prega, a encarnação. Isso é doutrina do diabo. Para tentar você tentar fazer você crer que tem uma segunda oportunidade depois da morte, não tem. Depois da morte, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez. André Luiz, com quem você aprendeu isso? Eu aprendi com Paulo. Então eu não vi Paulo. Mas eu disse que eu sou discípulo de Paulo, embora ele morreu, está morto, mas as palavras de Paulo estão aqui nas 14 cartas de Paulo. Hebreus, Romanos, Coríntios 1:2, Timóteo 1:2, Tessalonicenses 1:2, Tito, Filemon, Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios. Aí eu me considero um discípulo do apóstolo Achalia Paulo, sem nunca ter visto Paulo. Eu sei, ele morreu. Mas ele disse em Gálatas 1:8 e 9, se um anjo descendo do céu, e desceu muitos anjos, né? O suposto de Jibril Gabriel por Muhammad, né? Assistente para El Goduarte, Moroni para Joseph Smith dos Mormons, assistente para El Goduarte dos Adventistas. Até hoje está descendo anjo. Desceu o anjo de 24 de abril, Satã, pro Cacu Felipe, né? Pregar heresia, comedismo aí dos outros, né? E você entende? Agora, Paulo, quem desceu para dar a revelação a Paulo? Foi um anjo? Foi um arcanjo? Foi um querubim? Foi um serafim? Até onde eu li na minha Bíblia aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ou quando ele estava falando com o rei Agripa, que era um rei judeu, lá em Atos 26, ele disse, no caminho de Damasco eu vi uma luz mais potente do que o sol. E ela disse, saiu uma voz em língua hebraica, a luz. Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Que és tu, Adão? Não era um arcanjo, não era um querubim, um serafim, ou essa anjaiada que está aparecendo para esses falsos profetas, falsas profecias. A voz disse, eu sou Yehoshua, ou seja, o próprio filho do Criador, Yehová, Yod-He, Vav, Yehoshua, Yeho,
No hebraico é YHW, né? Yod He Vav, o trigrama, as 3 letras do tetragrama. Eu sou Yehoshua, é o único nome debaixo do céu que pode salvar, nos disse Kefa em Atos 4:12, ou disse Achalia, apóstolo Paulo, em Filipenses 2, o maior nome no céu hoje, pelo que o Criador Jeová o exaltou soberanamente. Eu recebi um áudio, alguém dizendo que não deve adorar o filho, né? Mas o que Paulo disse? Que o nome Yehoshua, Yod He Vav, que tem um trigrama, o Criador Jeová o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Aí Paulo diz assim, para que o nome de Yehoshua, Yod He Vav, YHW, trigrama, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobre perante o nome Yehoshua. Gente, ajoelhar é adorar. O Cornélio ajoelhou perante, você fala Pedro, mas é Kefa, em Atos 10, Kefa diz, levanta-te, Cornélio, eu sou um homem como você, não me adore. E é o Anã, que se chama de João, no Apocalipse, lá no 21, 22, ele ajoelha perante o anjo e começa a adorar o anjo, e o anjo diz, levanta-te, Eronã, não me adore, adore a Deus, eu sou um companheiro seu na tribulação, eu sou um irmão, que Deus também vai enviar à terra um mensageiro, não me adore. O anjo disse isso para Achalia e a Orã, que se chama de João. Porém, Paulo diz que o nome Yehoshua, todo joelho se dobrará. Ora, em Matitial, Mateus 4, Satanás disse a Yehoshua, te darei todos os reinos do mundo se você ajoelhar perante mim e me adorar. Gente, só de ajoelhar já é adoração. Não vê o anjo mandando Achalia e o Anã lá em Apocalipse levantar? Levanta-te, adora a Deus, não eu. Só dele ajoelhar já é uma adoração. Não vê Kefa, que se chama de Pedro, mandando Cornélio levantar? E agora você vê Paulo dizendo, todo joelho no céu, todos os joelhos na terra, debaixo da terra, vão ajoelhar perante o nome Yod He Vav, o trigrama, Yehoshua. E vão confessar que ele é Adon, Senhor, Adon dos Adons, Senhor dos senhores, para a glória de Deus, o Pai, Jeová, Melquisedeque, Yahvé, El Shaddai, Elohim, Hashem. Ora, se vai ajoelhar, então vai adorar. Todo joelho, aí você me pergunta, até o joelho do pai vai ajoelhar perante o filho? Gente, o pai mora dentro do filho, o joelho do filho é o joelho do pai, as mãos do filho é as mãos do pai, os olhos do filho, Yehoshua é os olhos do pai, a boca do filho, Yehoshua é a boca do pai. As palavras que eu vos digo, não são minhas, e Romanos 14, quem vê a mim vê o pai. As palavras que eu estou falando não é eu falando, é o pai falando através do filho, é o pai falando através de mim. Que negócio é esse, Felipe? Mostra-me o pai. Você quer ver o pai separado do filho? Não pode. Aí iria ser 2 deuses. Mas eu e o pai somos um, aí é um Deus. Se separar o pai do filho, aí seria 2 deuses. Aí seria dualidade, né? Não tem dualidade. É mono. Deus é mono. No hebraico é único, né? E também não tem trindade, 3 pessoas distintas. É um único Deus. Olha, presta atenção. Porque a salvação está terminando. Está acabando. Mombrana morreu em 24 de dezembro de 1965. Eu nasci no dia 25 de dezembro de 1972, 7 anos depois de Mombrana. E eu estou aqui para dizer que a salvação está terminando. E antes que ela termine, eu estou pregando Bíblia, só Bíblia. E a Bíblia diz em Israel, Zacarias 8:23,
10 gentios, 10 homens das nações. Confere aí para você ver se eu estou criando alguma coisa na Bíblia, inventando. Se eu estou reescrevendo a Bíblia. Não, eu estou pregando o que está escrito. 10 homens das nações de 10 línguas diferentes agarrarão a túnica, o vestido de um judeu e vai dizer: deixa eu ir contigo, judeu e Aldim. Deixa eu caminhar com você, judeu. Porque eu vi que é você que conhece Deus, o Criador. Yod-He, Vav-He. É você que conhece Jeová, Hashem, Elohi, Adonai. É você que conhece El Shaddai. Ninguém mais conhece. Olha, a Bíblia é o livro dos hebreus, dos israelenses, dos judeus e Rudim. Larga o catolicismo. Larga o cristianismo, religião romana de trindade que não tem na Bíblia e nem nos originais do Evangelho, que em hebraico tem Jesus. Larga isso. Vamos agarrar. Eu sei, não dá para agarrar na vestimenta, no vestido, na túnica de Paulo, porque ele morreu. Mas dá para agarrar nos escritos de Paulo, nas 14 cartas de Paulo. Vamos agarrar o Evangelho de Paulo. Ele era hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, israelita, da tribo de Benjamim, antes que seja tarde demais. Paulo conhecia Yehoshua. Se Jesus aí, marca da besta, Paulo nunca falou disso. Isso aí é manipulação dos tradutores, cristãos, católicos, protestantes. Essa trindade aí de 3 pessoas distintas. Paulo nunca falou disso. Nunca mencionou isso. Não dá para agarrar o vestido de Paulo. A orla do vestido, da túnica de Paulo, do manto de Paulo, da capa. Nem capa para o inverno Paulo tinha. Ele deixou a capa em Trode, na casa de Carpo, Epafrodito, doente Mileto, e o judeu, e Rudim, Paulo, Achali, após diz: vem depressa, Timóteo. Todo mundo me abandonou, fui livre na última audiência da boca do leão, mas meus dias estão contados. Eu terminei, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu vou deixar os escritos aí. Não pode pregar outro evangelho, além do que Paulo, Achali, Paulo, o apóstolo Paulo já pregou. Já tinha pregado. Ou seja, a pregação que eu prego hoje não é novidade, mas é um convite, é uma chamada, é a última chamada de volta à palavra original. Para as mulheres usar véu em público. Se ela não usa o véu, Paulo, Achali, o apóstolo diz em 1 Coríntios 11, 3 e 4, mande a mulher cortar o cabelo, mas não precisa. As mulheres batistas, Assembleia de Deus, da CCB, Deus é Amor, tá tudo de cabelo cortado dentro das igrejas, não precisa eu mandar. Mas se eu ver uma mulher e eu explicar o véu para ela e ela recusar, eu devo dizer: ela vai cortar seu cabelo. Mas se você, mulher, acha que cortar o cabelo e rapar a cabeça é vergonhoso, se cobre com véu. É sinal dos anjos, né? 1 Coríntios 11, versículo 10. Mostra que a mulher depende do marido, ou em outras palavras, mostra que a mulher é submissa, está debaixo da autoridade do seu marido. A mulher deve lavar os pés dos varões. Na hospitalidade, né? 1 Timóteo 5, 10, está lá. E leia lá, Abigail lá, que ficou viúva lá, o marido dela não quis dar comida lá pro rei Davi, deu um ataque nele lá, fulminante, ele morreu. Depois a viúva serviu lá, os valentes de Davi, o rei Davi. Quando Davi soube que Abigail ficou viúva, mandou seus soldados, seus servos: vá buscar a viúva, ela vai ser minha mulher. Ele era rei, ele podia ter 500 mulheres. Um presbítero só pode ser um homem de uma única mulher. Um diácono, né? Mas ali era rei, mas hoje nós estamos vendo pastores bígamos, polígamos, achando que é o rei Davi, que é ungido, né? Quando não tem aqueles que tem um monte de mulher amante oculto, às escondidas, né? Vivendo vida de adultério e pregando em púlpito. Eu nem quero saber de púlpito, nem de plataforma, né? Nem de 4 paredes de igreja. Se Rabone,
O mestre Yahushua Mashiach falou em Apocalipse 3:18: eis que estou à porta e bato, quem bate na porta está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é como Billy Graham pregava, dizendo que Jesus estava batendo no coração do pecador. Isso é Billy Graham, não sou Billy Graham. Eu não prego o que Billy Graham pregava. Eu prego que Mashiach Yahushua está do lado de fora das quatro paredes, nave, catedrais, templos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, na sua residência. Ou seja, todas as igrejas é empresa, comércio, casas da moeda, máquinas de fabricar dízimos e oferta. Estão podres. Eu não preguei ontem os evangélicos com Bolsonaro aqui no Brasil. Qual será o fim disso? Os católicos, você não viu o Papa Francisco, o Lula preso lá em Curitiba, lá, ele mandou um rosário, rapidinho o Lula saiu da prisão. Os católicos apoiando o Papa Francisco, apoiando o Lula e os pastores, bispos, apóstolos, apoiando o Bolsonaro. Qual é o fim disso? Da direita e da esquerda. Olha, o que eu posso dizer nesta hora é que é um despertamento, um avivamento, um reavivamento, e vou ser mais direto. O último reavivamento está passando pelo Brasil. E é o reavivamento da hora da meia-noite, de Matitial 25:6. Que diz que na hora da meia-noite eis o esposo. E o esposo tem nome, é Ierro. Ierro no hebraico tem Yod-He Vav, Yehoshua. É o filho de Jeová. Yehoshua quer dizer Jeová salva, Yahvé salva. Ele está passando pelo Brasil por causa do que Oswaldo Aranha fez por Israel em 27 de novembro de 1947, o chanceler brasileiro, não o Mauro Vieira hoje. O Mauro Vieira hoje é outra coisa, aí é palestino, né? Árabe, né? Irã, Rússia, né? É China, né? Mas Oswaldo Aranha foi a favor de Israel. Israel virou país, nação, por causa de Oswaldo Aranha. E é por isso que em 25 de novembro de 1960, em Lusiânia, Shreveport, naquele tabernáculo, antes de William Branham pregar a pregação, conferência com Deus, houve uma língua estranha, interpretação de língua e virou uma profecia. E lá é dito, no final da profecia, para o Brasil, que na hora da meia-noite, o Criador iria abrir os ouvidos do seu povo, e eles ouvirão os sermões do Senhor. Isso vai vibrar e revibrar o país inteiro. E a glória de Deus estará aqui no país. Então eu estou dizendo, a esquerda está os católicos, a direita está os evangélicos, Lula e Bolsonaro. Mas Deus não está nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com direita, nem com esquerda, nem com PL, nem com PT. Deus está fora da política. Totalmente fora, mas deve haver um avivamento. Embora na meia-noite pelo menos para 5 virgens. A Bíblia fala 5 virgens, né? O Mombrana pregava 1 por 1 milhão. Aí o Mombrana dizia assim, o mensageiro da tarde: se tem 500 milhões de crentes no mundo, então 500 pessoas vão no arrebatamento. Mas eu não prego como Mombrana. Para mim talvez seja menos de 10 pessoas, né? Mas deve haver um avivamento. Deve haver um reavivamento, porque é profético. Inclusive eu devo até corrigir o que eu preguei ontem. Eu já tinha pregado sobre esse assunto, mas eu fui ver a pregação, não saiu como o Mombrana falou, porque o Mombrana diz assim: e eu estava no oeste, em Tucson, no Arizona, no Monte Pôr do Sol, no Cânion Sabino. Lá é o oeste, o Arizona é o oeste dos Estados Unidos. Aí o Mombrana diz assim que 7 anjos, formou até uma nuvem, né? 7 anjos vieram ao meu encontro, Mombrana diz assim, eu fui arrebatado. Foi suspendido. E aí é quando ele recebe os 7 selos. E aí eu preguei, porque o William Branham falou na era de Eva que os 7 trovões ainda virão. É o que trará a fé do arrebatamento. Porém, o Branham falou assim, os 7 trovões estão... as revelações contidas dentro dos 7 selos que ele pregou, que ele recebeu desses anjos. E aí eu preguei cada dia, 7 dias, trovão 1, trovão 2, trovão 3, até que eu preguei o 7º trovão. E eu obedeci o William Branham, porque da referência 261, parágrafo 261, ao 374,
que o Mombrana pregou no domingo, o 7º selo, 24 de março de 1963. Na segunda-feira, no dia 25 de março, Mombrana chamou James Marguerite, Fred Saltman e disse: corta esse pedaço da fita. Ou seja, são 112 referências. Corta. Eu não quero que esta pregação saia esse conteúdo. Ele tinha pregado no púlpito. E ele deu ordem: corta. Elimina. Corta isso. Aí ele grava 15 minutos no hotel e desadiciona na fita. Que era fita magnética. Era fácil cortar e era fácil adicionar. Porém, a Associação Evangelística José Brano desobedeceu. A Associação Evangelística William Brano desobedeceu. Joseph Brano desobedeceu da voz de Deus. E aí surgiu esse tanto de ismo aí, ó, que diz que é profeta. Homens dizendo que é profeta depois de William Brano. Na África do Sul, Roscoe. Em Porto Rico, William Souto. Na África, Cacô Felipe. E tem um montão aí. Tudo porque foram desobedecer William Branham. Mas presta atenção, o irmão Branham disse que o 7º anjo era o que mais brilhava nessa constelação de Sete Anjos. Ele diz: eu estava no oeste, porém esse anjo vinha do leste. O anjo que mais me chamou a atenção, ele estava vindo do leste. Aí o irmão Branham diz: como eu estava no oeste, o anjo está vindo do leste ao meu encontro. O oeste é Arizona, Tucson. O irmão Branham diz assim: do oeste virá um cavalo branco e um cavaleiro. E nós dois, nós cavalgaremos por essa trilha novamente. É aí onde o irmão Branham diz que quando esse cavaleiro vem, o evangelho de Paulo retorna. Veremos de novo o evangelho de Paulo ser pregado sem faltar um acento, em toda a íntegra. Ora, eu não preguei, li as 14 cartas de Paulo, preguei 200 mandamentos, pontos de Paulo. Depois li de novo as 14 cartas e preguei 590 mandamentos, 590 pontos. Qualquer hora eu vou ler de novo as 14 cartas de Paulo, embora eu não pare de pregar as cartas de Paulo, talvez nós vamos para 800 pontos. Porque o irmão Branham disse que o evangelho de Paulo seria pregado. Novamente, como eu estou a pregar, não pague dízimo. Porque em Hebreus 7:5, Paulo diz que só os levitas, uma das 12 tribos de Israel, são Iudim, judeu. Só se deve pagar dízimo para levita. E como nós vamos pagar dízimo para levita? Primeiro, nem israelitas somos. Segundo, para pagar dízimo para levita, tem que ter o templo, o terceiro templo. Está suspenso. Está congelado. Nem judeu lá em Israel paga dízimo. E você enriquecendo Macedo, Valdemiro, Agenor Duque, seu pastor aí, Manuel Ferreira, José Wellington, você enriquecendo a família Miranda, 1 milhão de dizimistas, na Deus de amor, riqueza, né? E a Bíblia, nas 13 cartas de Paulo, em nenhum lugar Paulo mandou os gentios pagar dízimo. Podemos dar oferta voluntária, né, nas coletas, né? Isso aí Paulo instituiu. Mas dízimo, como que Paulo ia instituir? Ele nem levita era. Ele disse em Hebreus 7:5, os levitas estabelecem, instituem os dízimos e recebem. Paulo era da tribo de Benjamim, não podia tocar em dízimo. Yoshua era da tribo de Judá e Rudá, Hebreus 7:14, também não podia tocar em dízimo. E quem é Davi Miranda, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, E.I. Soares para estabelecer dízimo? Me diga-me, responda-me. Responda, você está agarrado no vestido de quem? Do Papa? Porque foi no Concílio de Macon, no ano 583, que a Igreja Romana trouxe os dízimos, que era dos levitas, para virar salário de padre, bispo, de papa, e agora está aí dentro das igrejas, não tem como arrancar, não. Pode se mexer com igreja, com tudo, menos em dinheiro. Não mexa com dinheiro, não. Não lembra John Tetzel, na Alemanha, vendendo indulgência? Não lembra Martim Lutero, em Wittenberg? E Wittenberg é uma cidade do lado de Wittenberg. Lutero proibiu o vendedor de indulgência do Papa Leão X, lá de Roma, da Igreja Católica Romana, vender indulgência em Wittenberg. Aí o povo atravessava o rio, ia, eu não sei se está o nome da cidade vizinha, Wittenberg, de Lutero,
Mas ele vendia lá e o povo de Lutero atravessava. Aí você vê lá o homem que tocava o sino, bêbado, embriagado, e Lutero diz: é assim que se vem na casa de Deus, bêbado? Doutor Lutero, eu atravessei o rio. Ele vendia por florim de prata, né? Ouro, né? Eu comprei indulgência, doutor Lutero, bêbado. Eu agora tenho perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. Não tem importância, não é mal. Eu vim à igreja tocar sino, bêbado. Eu estou salvo, olha aqui a indulgência. Aí Lutero ficou furioso e pregou contra as indulgências. E o Papa Leão X mandou queimar Lutero na fogueira. Também Lutero foi mexer no bolso do Papa Leão X, né? O Papa de Roma. Então mexa com tudo, com a igreja, mas não mexa com dinheiro, não. Não mexa com dinheiro. Olha John Hus, fogueira, queimado. Olha Lutero, tentaram queimar. Olha John Wycliffe. Wycliffe disse, eles tentou queimar Wycliffe, mas os reis lá da Inglaterra não permitiu, né? Os duques, os nobres, protegeu Wycliffe. Embora no dia que queimou o corpo vivo de John Hus na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, faz parte da Polônia hoje, a região de John Hus. Naquele mesmo dia, em 1415, desenterraram os ossos de Wycliffe e queimaram. E eles não puderam queimar o Wycliffe, mas queimou os ossos. E quando o Wycliffe era rico, ele dizia assim, eles pregavam Jesus Cristo. O Wycliffe dizia assim, para os nobres, os arcebispos, líderes da Igreja Católica: que exemplo nós temos de Jesus Cristo? Mas não é Jesus Cristo, hoje é Yehoshua HaMashiach, não? Porque Nosso Senhor é pobre. E como que nós aqui, a Igreja Católica na Europa, estamos ricos? A Igreja Católica era dona de 1/3, 33% de todas as terras da Europa. Era o maior latifundiário europeu. Ora, o Wycliffe dizia assim, isso mexia com as orelhas, queimava as orelhas, os ouvidos dos líderes católicos. Por que nós não vamos vender as fazendas, as terras e dar aos pobres? Nosso Senhor não mandou um homem rico vender tudo que tem e dar aos pobres. Essa era a pregação de John Wycliffe na Inglaterra. Ele é um pré-reformador de Lutero. Essa pregação incomodou, eles queriam queimar ele na fogueira. Aí eles queimaram John Hus, dizendo assim, vamos queimar John Hus na Boêmia, não? Porque ele é discípulo de Wycliffe, arqui-inimigo da igreja romana. Aí quando Lutero está pregando contra as indulgências de John Tetzel, porque o Papa queria fazer a Basílica de São Pedro, o que mais... você já viu o filme? Quando Lutero vai a Worms, né, no julgamento, eles desenharam nas paredes das ruas, lá das casas, um ganso pegando fogo. E eles estavam fazendo aposta se Lutero ia pegar fogo na fogueira ou se Lutero ia ser livre da fogueira. Igual quando tem eleição num país ou julgamento do Bolsonaro, essa semana estava fazendo aposta. Vai ser condenado ou não vai ser condenado? Eles estavam fazendo aposta e Lutero teve que ir a Worms, naquele julgamento, e teve que ver desenhos nas paredes das ruas de Worms, de um ganso sendo queimado. Aquilo estava tentando amedrontar Lutero, a alma de Lutero, mas Deus não deixou, porque no dia que foram queimar John Hus em 1415, na mesma hora ele estava desenterrando os ossos de Wycliffe e queimando os ossos de Wycliffe, né? John Hus profetizou: hoje vocês vão queimar um ganso. Daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne. Em 1515, né? Esse cisne vocês não vão pegar. E é verdade. Lutero ia formar em direito e em advocacia. Em 1515, Lutero estava dentro de um convento agostiniano para virar padre. Estava tendo acesso às Sagradas Escrituras, ao livro de Paulo aos Romanos. O justo viverá pela fé. E se inflamou a alma de Martim Lutero. Pegou fogo na Alemanha. Mas agora, esse último reavivamento, devido à multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor é para um pequenino rebanho. Então, Mombrana estava no oeste, em Tucson. Mas ele diz, esse sétimo anjo vem do leste. E quando Mombrana diz, do oeste vem um cavaleiro,
Mas uma Brana diz, do leste vem o sétimo anjo, o anjo mais importante. E o Brasil está ao leste dos Estados Unidos. Ao oeste dos Estados Unidos, de Tucson, Arizona, está a Rússia. Você não pode me dizer que da Rússia virá um cavaleiro montado num cavalo branco e o William Branham vai cavalgar com esse cavaleiro à meia-noite. Não, da Rússia vai vir, não é mais Sputnik. Mísseis, né? Do tempo de William Branham vai vir um Satã 1, Satã 2, a profecia de William Branham vai cumprir. Estados Unidos vai virar cinza. E quem vai fazer esse serviço é Moscou. É o Gog, é o rei do norte. A visão dizia William Branham. Quando ele olha para trás e vê toda a terra dos Estados Unidos em chamas, em fumaça, cratera, e a voz de Deus diz, observe o rei do norte, a Rússia. Falou duas vezes, observe o rei do norte, a Rússia. Então de lá não vem nenhum cavalo branco e cavaleiro mensageiro. Da Rússia não vem, pode vir do Brasil. E por que pode vir do Brasil? Porque Oswaldo Aranha, o Brasil deu a vitória a Israel. Segundo a Bíblia, o rei do norte, o Gog, ele vai invadir Israel lá. Ezequiel 38, 39. Vai nascer o Vale do Oberim, no Mar Morto, lá ao leste do Mar Morto. Ali será o sepultamento do Gog, junto com Líbia, Fute, Pérsia, Irã. Junto com nações do extremo norte, Cuxi, Eritreia, Etiópia, Sudão. Eles vão juntar ali. A Bíblia diz que Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres, 7 anos queimando as armas dessa grande guerra do Gog, por causa das riquezas que há no Mar Morto, né? Que tudo agora, a briga agora, a invasão agora é pro petróleo ou os 18 minerais raros, a qual a China tem 44% de minerais raros do mundo. O Brasil tem 22%, mas os minerais mais poderosos, raros do mundo estão no Mar Morto. A Rússia vai querer engolir eles. Será o fim do Gog, do rei do norte da Rússia. Mas antes vai ter uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Isso é a profecia de William Branham. E o que eu quero dizer é isso. O sétimo anjo vem do leste. Eu sei, tem gente que prega que o sétimo anjo, o leste é o oriente, é Israel. Eu já vi gente pregando que esse sétimo anjo vem de Israel, do leste, do oriente, mas não é não. O leste é o Brasil. Tem uma profecia da hora da meia-noite para o Brasil cumprir. Tem o Evangelho, as 14 cartas de Paulo para os brasileiros e quem foi escolhido, elegido, predestinado das nações para crer. Para Israel vai ser Eliahu e Moshe, Moisés e Elias, as duas testemunhas. Eles vão pregar os 12 apóstolos para as 12 tribos pregou. Paulo não era para as 12 tribos. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Pedro pregava para os da circuncisão. Você não vê lá a diferença entre o grupo de Jerusalém e o grupo da galáxia? Paulo dizia, a circuncisão é no coração. Mas os crentes, mesmo em Yeshua Mashiach, queriam circuncidar os gentios, né? Que é a cirurgia de fimose, né? Porém, Paulo disse que não permitia isso. Paulo foi a Jerusalém, levou Tito, o grego, e disse, vocês não vão circuncidar Tito. Eu deixei, Paulo diz, eu circuncidei Timóteo. E a mãe de Timóteo era judia, né? Mas esse grego aqui, ninguém põe a mão nele. Ninguém põe a mão em Tito. Ninguém circundará Tito, esse grego aqui não. Timóteo eu deixei. Estratégia de viagem missionária. Eu permiti, mas o grego aqui, o Tito, ninguém põe a mão nele. Ninguém mete a mão nele. Você vê a diferença do evangelho de Kéfalo, que você chama de Pedro para a circuncisão, e do evangelho de Paulo para os gentios, os incircuncisos, né? Porque a circuncisão agora na Brit Hadashah não é no genital do homem, é no coração. O verdadeiro judeu, ainda agora na plenitude dos gentios, não é na pele, no sangue, é judeu de coração, é Yehudim de coração. Nós somos a oliveira brava, silvestre, jambuzeiro, bravo, que foi enxertado em Israel, na oliveira mansa. Quem é a oliveira mansa? Yehoshua Mashiach.
Os galhos originais foram quebrados, cortados. Olha, mas tem 144 mil galhos que vão voltar a Oliveira Mansa e Yehoshua HaMashiach, ao filho do Criador Yehová. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Então, por enquanto o tempo não termina, vamos nos agarrar à Bíblia. A Bíblia é um livro hebraico, judaico, israelita. Vamos nos agarrar aos escritos de Paulo. Não dá para agarrar o vestido de Paulo, a orla do vestido, como diz Zacarias 8:23, porque Paulo morreu. Mas os escritos de Paulo, a palavra de Paulo é a palavra de Deus. Se a palavra de Paulo é a palavra de Deus, então está viva. As palavras de Deus estão vivas para as nações. Vamos ver quem vai agarrar. Soltar a trindade. Desagarrar do catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo. Vamos ver quem vai desagarrar. Né? Porque está difícil. Os católicos não largam Maria para nada. Tudo é Maria. Eu vi o Gustavo Lima, um pedacinho só, não quis ver, porque ele disse que foi no centro espírita, alguém baixou lá uma entidade e diz, daqui 8 anos você vai ficar famoso. Aí ele disse que é católico, tudo dele é Ave Maria, não larga Maria. Não cantou aqui de Goiás. Acho que é Nivaldo, né? O nome dele, artístico, Gustavo Lima. Então tá difícil pro católico largar Ave Maria, rezar Maria, o texto, tem gente que anda no ônibus, na rua, tem um texto, né, o Rosário, né? Aqueles carocinhos, uma Ave Maria, um Pai Nosso. Também tá difícil o protestante, o evangélico, o pentecostal, o deuteropentecostal, o neopentecostal largar Jesus. O católico diz, eu não largo Maria por nada nesse mundo. Minha mãe! O evangélico, pentecostal, protestante diz, eu não largo Jesus por nada desse mundo, meu Salvador! E Maria é mariolatria, Jesus é Jesusolatria. Ô, pregador, eu nunca tinha escutado isso. Esse é o evangelho final. É a pregação da palavra original final. É o fim de tudo. Está terminando o tempo das nações. Por isso que você está ouvindo. E eu sei, não dá para largar Maria, mariolatria. Também sei. Não dá para você largar Jesus. Apocalipse 18:4, a voz de Deus diz, sai dele, ó meu povo. Sai dele, ó meu povo. Olha o Criador falando. Para que não seja cúmplice dos seus pecados e não participe do juízo, do julgamento que vai cair sobre a grande prostituta, Igreja Católica e suas filhas. Não estava escrito na testa da grande prostituta, mistério, Babilônia, o catolicismo romano, Vaticano, mãe das meretrizes, mãe das rameiras, mãe das prostitutas. E os evangélicos, pentecostais, protestantes, são eles. E a Igreja Romana inventou o nome de Jesus. Aí tá difícil. E eu quero dizer, toda vez que você prega Jesus, louva Jesus, você é um cúmplice dos pecados, dos dogmas, das invenções do catolicismo. Você está apoiando a Igreja Católica. Não, mas Deus vê meu coração, minha intenção. Eu estou cantando, pregando Jesus, louvando Jesus, batizando o nome de Jesus, mas não estou apegado com a Igreja Romana, não, tá? Tenta pregar Jesus para um judeu, um Yehudim. Lá em Israel, quem tentar pregar vai ganhar uma cusparada na cara, ou uma pedrada na cara. Judeu não engole Jesus. Judeu não engole trindade. A Inquisição aqui na Península Ibérica, Espanha, os reis lá de Aragão, ou Manuel, né, os reis de Portugal, matou o judeu até não querer mais. Judeu não engole Jesus, não engole trindade, não engole igreja cristã, cristianismo, porque a igreja romana ou virava um cristão novo ou era queimado na fogueira. Na Inquisição Ibérica, né, aqui em Portugal e na Espanha, 90 mil judeus vieram para o Brasil. Só na Inquisição em Portugal.
acho que os anos 1939, né? Desses 90 mil judeus no Brasil, dizem 50 milhões de brasileiros hoje é descendente de judeu. Quando você vê lá no Nordeste, eu vivi no Nordeste de 1996 a 2018, você vê que os nordestinos usam um quipazinho assim, é um chapeuzinho de cor. Eles não sabem disso. Os Correia, os Pereira, os da Silva, eles não sabem disso. Mas isso aí é descendente de judeu, que eles vieram de Portugal para o Brasil, vieram tudo tirando os nomes em hebraico, né? Como é que era o nome do Silvio Santos? Abravanel, né? Cianô Abravanel. Silvio Santos, vieram tudo mudando de nome, tirando os nomes hebraicos, colocando outros nomes para não morrer aqui no Brasil. E quando a coisa, a perseguição aumentou no Brasil, para onde eles foram? Para o Nordeste. Até hoje, arqueólogos acham sinagogas no Nordeste, no interior do Pernambuco. Se você quiser saber, esse chapeuzinho de couro aí, que o nordestino usa, isso aí é o quipá, só que na forma de couro, né? E você usa e nem sabe. Então eu sou judeu? Pode ser que seja. Mas o fato de se você descobrisse, fizesse um exame de DNA, porque tem como você saber se você é um judeu pelo exame de DNA, né? Mesmo se o seu exame de DNA dissesse, você é judeu, você tem nacionalidade israelita, isso aí não te salva, porque ainda estamos no tempo dos gentios, de pregar a sã doutrina de Paulo. E quando chegar o tempo dos judeus, você salva aí lá em Jerusalém, como Moshe e Eliahu, os 144 mil, como diz Ezequiel 9:4. O querubim, o quinto querubim, escreve na testa dos moradores de Jerusalém que gemem, choram, angustiam-se por causa dos pecados cometidos em Jerusalém. Então os 144 mil vai estar em Jerusalém. E se tiver, dizem que tem 120 mil judeus, com DNA e tudo no Brasil, até esse Roberto Justus aí é judeu, e é mesmo, né? O Luciano Huck é judeu. Eu não vou falar aqui todo mundo que é judeu, embora eles nem seguem a Torá, mas são judeus, são ricos, né? E ser judeu tem essa vantagem, o judeu não precisa correr atrás do dinheiro, é o dinheiro que corre atrás de judeu. O judeu tem essa bênção, né? Da prosperidade, da riqueza. Manhattan, lá em Nova York, não foi criado por judeus, 25 judeus aí do Recife, por causa da perseguição. Acho que vieram de Portugal para Recife, capital do Pernambuco. Do Recife foi para Nova York, ajudou a fundar Manhattan, ajudou a fundar bolsas de valores, ajudou a fundar Nova York. Mas nem todos os judeus foram. Tem 120 mil no Brasil que dizem ser judeu, com DNA e tudo, mas dizem que tem 50 milhões aqui no Brasil descendente de judeu. Mas o fato de ser descendente de judeu, se você descobrir isso, não te salva. Por que as sinagogas? Não tem uma sinagoga aqui em São Paulo crescendo no Brasil? Ministério Sião? Por que as sinagogas estão crescendo? Você só vê rabino construindo sinagogas. Bom que aqui tem mesmo. Milhões de descendentes de judeu. Devido ao DNA, e eles vão ser inclinados, vão ser puxados para dentro da sinagoga. Para seguir a Torá, mas eu não vou. Se eu descobrisse se um dia, eu não sei quem é meu avô, nunca vi, por parte de pai, né? Eu também nem vou fazer DNA, mas se eu descobrisse, mesmo se eu descobrisse que eu sou descendente de judeu, eu ainda iria pelo Evangelho de Paulo. Pela nova aliança, a Brit Hadashah. Eu ainda iria pela palavra que Paulo escreveu. Porque aí é onde está a salvação para judeu, para grego, para bárbaro, para livre, para escravo, para qualquer povo. Estamos no tempo das nações. A salvação ainda não está em Jerusalém. Jerusalém. Só vai estar lá na construção do terceiro templo. Não é que vai estar dentro do terceiro templo. Porque dentro do terceiro templo quem vai sentar é a besta. É o antimachia. Mas vai estar com os 2 profetas, as 2 testemunhas que vão pregar para os 144 mil. Eu não tive um sonho?
acho que um ano atrás, eu vi um homem de cabelo branco, barba branca, um velho. E esse velho carregava a Arca da Aliança. Aquela que ficava no terceiro compartimento do templo, o Santo dos Santos. E eu achei estranho e fiquei assim impressionado. Como que um homem velho, consegue carregar um equipamento desse tamanho? Que a Arca da Aliança é grande, né? Nela tinha as 2 tábuas de Moisés, a vara de Arão, os rolos de Moisés, né? Não era uma caixa pequena. E no sonho eu estava observando esse homem de cabelo branco, barba branca, e onde ele ia, ele carregava a Arca da Aliança. De repente, no sonho, o celular desse homem, barba branca, cabelo branco, estava na minha mão, e o celular dele na minha mão tocou e eu atendi, e quem falava do outro lado estava falando inglês, e eu não entendo nada de inglês, nada. Você vê alguma pregação minha em inglês, é a IA, não é eu não. Eu não sei falar inglês. E aí eu respondi, eu não conosco, aí já é espanhol. Falei, em vez de responder em inglês, que eu não sei falar inglês no sonho, eu falei, eu não conosco. Aí alguém começou a falar em espanhol do outro lado da linha. Aí eu comecei a entender. O que significa esse sonho? Jeová sabe. Deus e Pai sabe. O Criador sabe. Seu filho Yehoshua sabe. Eu não inventei esse sonho. Ele foi muito real. Eu acredito que estamos no momento final. É hora de largar Jesus, deixar de ser um cúmplice da Igreja Católica Romana. É hora de largar a Trindade, 3 pessoas distintas, 3 deuses, deixar de ser cúmplice da Igreja Católica Romana. Ou então é o seu destino. E tem gente que, por mais que eu explique, pregue, entra num ouvido, sai no outro ouvido. Ou seja, parece que é uma doutrina, Trindade, em nome de Jesus, nome latino, nome romano, tá, não sei se está impregnado, mais do que impregnado, já é o próprio ser da pessoa. Já é o ser, está dentro do cerne, do ser, do âmago, da alma da pessoa. É por isso que não larga, mas eu devo pregar. Deve haver algum povo de Deus, porque Deus está dizendo em Apocalipse 18:4, sai dela, meu povo. Não seja cúmplice dos pecados da grande prostituta e das suas filhas, de Trindade, marca da besta, de nome de Jesus, marca da besta, de mariolatria, Jesusolatria. Deus está dizendo, mas até quando essa pregação continuará? Ela vai ter um fim, gente. Essa pregação, a hora que eu estou a pregar, terá um fim, terá um final. Sai dela, meu povo. Veja, Deus não está falando com quem já está com o pé roxo, com o pé rachado, enraizado no catolicismo, no protestantismo, no pentecostalismo. Não tem jeito, não vou mudar. Mas Deus está falando com o povo, mas o povo de Deus é pouquinho, né? Sempre é pouquinho. Tirou 2 milhões do Egito, 1 por 1 milhão, só foi salvo 2. Não é Josué, é Yehoshua e Caleb, né? 8 dentro da arca, 1 no arrebatamento antes do dilúvio, Enoque. É sempre um pouquinho, né? Menos de 120 no cenáculo, no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então eu acredito que só o povo de Deus que está dormindo, porque quem está nas igrejas está morto, morto não vai ressuscitar, não. Quem já está morto lá é um presbítero, um bispo, um pastor, um apóstolo de igreja lá, pentecostal, protestante, por exemplo, vou ser direto, para mim não vejo chance nenhuma para o Augusto Nicodemo. Esse homem é tão grande, tão famoso, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Hidecado Takayama, Napoleão Falcão, Marco Feliciano. Essa Camila Barros aí, pastora da Assembleia de Deus, que eu vi dizer que cobrou R$200 aí pro povo ir ver o culto dessas mulheres no Maracanã. Isso aí não tem como converter nunca, gente. Eu não acredito, eu acredito assim em gente simples. Gente que tem no coração desejo de ser salvo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Então é gente simples. Gente simples, gente humilde,
que nasceu e tem um enorme desejo, uma chama no coração de morar no céu, de morar com o Pai, com o Filho, de morar com os anjos, que são filhos de Deus antes da fundação do mundo, querem regressar para casa, para o lar celestial, para a nossa pátria. E o resto que é os bilhões, é os bilhões, 8 bilhões, indo para 9 bilhões, o resto não tem jeito, é o destino, não vai mudar. Minha pregação não vai mudar nada, não vai fazer diferença nenhuma. Olha aqui o Criador, Jeová, te ajude. Seu filho Yehoshua Mashiach, te ajude, homem e mulher, a agarrar. Não dá para agarrar na veste de Paulo, nos vestidos de Paulo, mas agarra mesmo, agarra e não solta por nada as 14 cartas de Paulo, porque aí é que está a nossa salvação para os gentios. Olha, que Jeová, o Pai, e seu filho Yehoshua Mashiach abençoa esta palavra nesta hora. Amém. Amém. Eu estou lendo os comentários aqui, eu vou clicar aqui em encerrar, né? Dependendo da pergunta ou do comentário, eu poderia responder, né? Faz parte também da pregação, como eu tenho o meu contato telefônico, 62 982 6361 97, WhatsApp, né? Você pode enviar perguntas que eu vou procurar te responder, né? Eu sempre digo, não precisa enviar Pix, eu pedir Pix, eu não vou dar, né? Eu prego a palavra de Deus, é gratuita, né? Não é por dinheiro. Eu prego como Paulo pregou, porque eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu vai ter que pregar a palavra de Deus gratuitamente, né? Vocês receberam sem pagar nada, Mashiach diz. Então dê a palavra de Deus sem cobrar nada, né? De qual denominação você é? Nenhuma, né? Aos 15 anos, em 1988, em outubro, fui para Batista, levantei a mão, aceitei Jesus, e aí vou fazer uma jornada de 34 anos quase. 7 anos de Assembleia de Deus, 17 anos quase 7 anos de Assembleia de Deus, quase 14 anos, 17 anos de Tabernáculo, dos quais 14 anos quase fui pastor do Tabernáculo, 10 anos de cacuísmo, né? Eu tenho uma jornada aí de 34 anos quase de denominação, mas nunca larguei a Bíblia. Hoje não sou de nenhuma igreja. Igreja é idolatria, paganismo. Hoje eu prego as escrituras, né? Qual foi a igreja que Jesus criou? Jesus? Isso é um nome católico, né? Foi a igreja romana que criou Jesus. O Jesus que você crê é uma invenção da igreja católica romana, mãe dos cristãs, mãe das igrejas cristãs, mãe do cristianismo, né? Eu estou respondendo pergunta, né? Agora, Yehoshua Mashiach, em Matitial, Mateus 16, 17, ele diz: sobre esta pedra, essa revelação, edificarei minha Kehilá, comunidade, ou Kenessian, congregação. Só que aí a religião romana, quando Cláudio, Atos 18:2, expulsou os judeus de Roma, a igreja romana multiplicou, Kehilá para a igreja, congregação para a igreja. Agora é chamado, todo mundo se chama igreja, né? E além do mais, a igreja católica romana foi ela que inventou o nome Jesus através do pai da letra J. A letra J é a última letra a entrar no alfabeto, né? Em 1524, o linguístico, gramático, embaixador católico da Igreja Romana na Alemanha, Jean-Georges Tricino, né? Tabernáculo da Fé, alguém cita aqui. Eu estive lá quase 17 anos, né? Segui a doutrina lá direitinho, era até um pastor, renunciei, entreguei o cargo, né? Que estava buscando um profeta após o William Branham, né? Ainda estou buscando. Alguém pergunta, você é profeta? Eu não sou nada, não sou ninguém, eu não me vejo como profeta. Mas acredito que eu sou um pregador, né? Mais tarde,
através dos frutos, veremos o que os frutos da minha pregação vai produzir. Né? Estou tentando aqui responder os comentários. Né? Então, sempre depois das pregações no TikTok, eu leio os comentários, muita gente participando, meu muito obrigado. Né? Tem o canal aqui no TikTok, a conta, Quai, é só procurar André Luiz Nunes. André Luiz Nunes, né? Eu nem coloquei nem pregador, nem mensageiro, nem nada. É só meu nome. Eu só quero ser o que eu sou, né? André Luiz Nunes, mais nada, né? Olha aqui, o Criador Jeová e seu filho Yehoshua Mashiach abençoe nesta hora esta palavra. Amém.